Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Historicamente Bíblico. Eu sou o professor Adriano Moraes e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a questão religiosa. Você sabe o que foi a questão religiosa? Olha só, galera, é o seguinte, nós estamos aqui em uma maratona de vídeos sobre a questão religiosa aqui no Brasil, sobre a religião no Brasil, a história das religiões aqui no Brasil, né? Como algumas surgiram, como outras nasceram, né? Isso é muito importante. Então, no vídeo passado, nós falamos um pouquinho sobre a chegada do cristianismo aqui no Brasil por meio dos jesuítas, que chegaram aqui em 1549, né, com a intenção de catequizar os povos indígenas, e nós ainda estamos falando ainda sobre o catolicismo, né, e o cristianismo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto importante que marcou aí, né, a história do segundo reinado brasileiro e também contribuiu para a mudança de governo de monarquia para a república. E isso que nós vamos falar aqui agora, ok? Eu vou escrever aqui no quadro para vocês estarem me acompanhando. É sobre a questão religiosa, tá? Tá. Quando aconteceu a questão religiosa? Ela aconteceu entre 1872 e 1875, ok? Deixa eu voltar para cá que eu vou explicar para vocês o que foi a questão religiosa. Olha só, o Brasil era uma monarquia, e essa monarquia, ela era oficialmente ligada, né? O Estado era ligado à igreja, né? Por meio do padroado. Isso significa que o imperador Dom Pedro II, ele tinha poderes religiosos, né? Para fazer indicações sobre bispos, né? Influenciar a religião brasileira, né? Oficialmente o catolicismo da época. A igreja já não estava tão satisfeita com isso, ela queria um pouco mais de autonomia, ela queria mais liberdade religiosa, né? A igreja também tinha uns ideais contrários ao imperador, questões do liberalismo, né? Tudo isso na igreja mais conservadora, então ela já tinha um pouquinho assim um desagrado, vamos dizer assim, com o imperador. Então a igreja já buscava aquela imagem de ser aquela igreja romana, né, um pouco mais tradicional, voltada às questões de Roma. Só que o imperador ainda tinha influência, né, grande influência na religião da época. Só que essa insatisfação ela foi aumentando com o tempo. E o principal motivo que trouxe, né, vamos dizer assim, o ápice desse problema todo foi o que nós conhecemos como questão religiosa, tá? Eu vou escrever aqui algumas palavras-chave para você entender melhor, né, o objetivo da aula. Nós vamos falar aqui sobre igreja, nós vamos falar sobre Estado e nós vamos falar sobre maçonaria, tá? Maçonaria. Exatamente isso, tá? O que foi a questão religiosa? A igreja, ela observou que no Estado, né, o imperador estava permitindo funcionários do Estado na maçonaria, né? A prática se tornou algo comum, tá? Então a maçonaria se tornou algo cada vez mais comum no segundo reinado. E a igreja, ela repudiou totalmente essas atitudes do imperador. Então, como ela já estava buscando uma liberdade, como ela estava querendo buscar mais se desvincular, né, a igreja do Estado, né, a igreja aproveitou esse momento em que parte dos funcionários do Estado estavam ligados à maçonaria e Dom Pedro apoiava essa atitude. Então a igreja acaba demonstrando a sua insatisfação em relação ao imperador, né? O imperador acaba sendo criticado muito por conta da igreja, né? Dois bispos são os principais que foram até presos com isso, tá? E quando o imperador ele acaba mandando prender, né? Ele acaba mandando prender esses bispos, essa insatisfação, né, rapidamente se espalha pelo império e agora a igreja ela deixa de demonstrar o seu apoio ao imperador porque ela achou estranha essa atitude do imperador, é claro, mandar prender líderes religiosos que estavam contra, né, a maçonaria, que era considerado pela igreja uma seita secreta, né? Então Dom Pedro ele acaba permitindo, então ele acaba prendendo esses bispos. Quando eles são presos, né, o imperador acaba voltando atrás, porque a igreja demonstra rapidamente, né, a sua falta de apoio, o seu desânimo em relação ao governo imperial.
E Dom Pedro ele acaba mandando soltar esses bispos posteriormente na tentativa de amenizar a crise. Só que já estava em crise, a crise já havia acontecido, né? E com isso, Dom Pedro, após libertar esses bispos, né, a igreja demonstra ainda, continua mostrando a sua insatisfação e a falta de apoio ao imperador. Ok, galera? Então, olha só, turma, a questão religiosa foi exatamente o conflito, tá? Vou escrever aqui, ó, conflito entre igreja, né, igreja e o império. Qual o motivo, né? Qual o motivo? O ponto principal sobre isso foi a maçonaria, tá? Deixa eu escrever aqui. Maçonaria foi o principal motivo. Qual o resultado disso tudo? Pessoal, olha só, o resultado disso tudo foi muito sério, tá? O imperador ele tinha três principais pilares. Ele tinha a igreja, ele tinha os militares, ele tinha os fazendeiros, né? Com isso, ele acaba perdendo o primeiro pilar, o primeiro ponto de apoio dele, que era a igreja. Então, a igreja demonstrou total insatisfação com isso. Posteriormente, ele também perde o apoio dos militares por falta de reconhecimento, né, após a Guerra do Paraguai, salários baixos, o não reconhecimento, a falta de promoção. E também ele acaba posteriormente também perdendo o apoio dos fazendeiros após aí a assinatura da Lei Áurea de 1888, né, no qual colocou os escravizados em liberdade e os fazendeiros se sentiram aí no prejuízo, né? Então ele vai perdendo aos poucos o apoio popular, no qual culminou aí, né, na proclamação da República de 1889, tá? Então a questão religiosa ela influencia diretamente, né, juntamente com outros fatores, ela influencia diretamente aí a mudança de governo brasileiro de monarquia para a República. Por isso que eu falei para vocês que a questão religiosa foi um acontecimento importante. Por quê? Porque contribuiu até para a forma de governo, ok? Então, quando a gente for ensinar, quando você for ensinar sobre religião no Brasil, né, é bom você também lembrar desses principais pontos, que a religião, ela também influencia as formas de governo, né, aqui no Brasil, tá ok, galera? Então é isso aí, galera. Nós fizemos aqui mais um vídeo para o canal, questão religiosa. Eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, para você ativar as notificações e também deixar seu comentário, tá? O seu comentário é importante para que nós possamos continuar crescendo aqui no YouTube, ok? E até o próximo vídeo.